Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você poderá assistir no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e vai ter todos os programas em vídeo. Isso mesmo, os programas estão em vídeos para você assistir e acompanhar os programas que você não escutou na rádio. Ou você pode entrar no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras. Lá vai ter todos os links para você encontrar o programa que você não assistiu. Tem alguma pergunta? Tem alguma sugestão a nos fazer? Pode então enviar no Facebook ou até mesmo no WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, e com muita alegria vamos dividir a palavra de Deus com os ouvintes. José Odair, nós tratamos aí nos últimos 4 programas as cartas na igreja em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas em Apocalipse, tratando-se uma questão do preterismo, o futurismo e fazendo várias aplicações aí para os nossos dias. E agora, nesse programa, nós vamos continuar na carta à igreja em Tiatira. Antes da continuação, vamos orar a Deus então. Senhor Deus, louvamos o Senhor e louvamos sempre pela Tua palavra que nos orienta, que nos corrige, que nos exorta, que nos prepara para toda boa obra e para que sejamos instruídos em justiça. Que possamos compartilhar a Tua palavra com todos aqueles que vão ter acesso a este conteúdo e possam ser edificados e possam crescer espiritualmente e possam também encontrar o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e seu Salvador. É o que pedimos em nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, José Odair, é um livro assim complexo, né? E através desses estudos, esses programas que nós fizemos para trás, né, até esse último, já pessoas vieram conversar, né, no WhatsApp sobre os programas, até querendo saber se vai continuar, se vai ficar nessas cartas. E a intenção é terminar as 7 cartas. Mas aí, se vocês gostarem, né, pode colocar aí nos comentários no vídeo, tá? Quando a reprise for para o ar. Vocês podem comentar se vocês quiserem que a gente continue o estudo em Apocalipse, e nós vamos aqui estudar se vamos continuar então o estudo em Apocalipse. Mas hoje vamos tratar da carta à igreja em Tiatira. Vamos fazer a leitura do texto então? Apocalipse 2:18 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que fornique e comam das coisas sacrificadas a ídolos. Dele temo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas dos corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo, a vós os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes retendes até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, nós temos falado que o Senhor Jesus trabalha usando coisas que aconteceram na própria história da cidade. Agora, o interessante é que esta é a maior carta, a mais misteriosa, a mais enigmática de todas, e é dirigida
a cidade menos importante. E também a cidade da qual menos se sabe, né? Tiatira, temos poucas informações com respeito a Tiatira. Temos muitas informações com respeito a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, né? Filadélfia e também informações sobre Laodiceia, mas não temos muitas informações sobre Tiatira. Sabemos que lá em Tiatira tinha uma profetisa chamada Sambate, e esta mulher que ali ficava, as pessoas procuravam adivinhações e procuravam ser orientados por ela. Os gregos tinham essa mania e tinham esse costume, tanto que tem aquele famoso oráculo de Delfos, né, entre os gregos, que eles procuravam ali para saber coisas concernentes ao seu futuro. Então sabemos isso a respeito de Tiatira. E o que mais que nós sabemos? Sabemos, Rafael, que lá em Tiatira existia muitas guildas. E que são guildas? São espécies de sindicatos, né? Você vai estudar os dias, né, os anos anteriores à Revolução Industrial, você vai ver que esses guildas eram famosas e eram presentes também ali. O que eram esses guildas? Eram associações de classes, assim, de profissão, vamos dizer. Então tinha os guildas dos pedreiros, os guildas de várias profissões. Tinha as associações das pessoas que trabalhavam com tecido. Inclusive Tiatira é conhecida por isso, pela púrpura, né? Temos ali em Atos 16 aquela mulher Lídia que se converteu ali em Filipos, quando o apóstolo Paulo e Timóteo chegaram, Silas também, para pregar o evangelho. Uma mulher de Tiatira, vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converteu. Então, Tiatira é famosa também pela venda, pelo tingimento da lã, né? E tinha aqueles que tinha a guilda, a associação das pessoas que trabalhavam com lã, que trabalhavam com diversos tipos de profissões. E o que acontecia? Normalmente eles faziam festas nessas guildas, nesses sindicatos, vamos dizer assim. E as pessoas que frequentavam, como que eram essas festas? Normalmente ela começava com um sacrifício a algum deus. E a carne era sacrificada em louvor a esse deus, né? E depois vinha as bebidas, e as pessoas iam perdendo o juízo, e por fim isso terminava em libertinagem e muita coisa errada, e os cristãos evidentemente não iriam participar dessas coisas. Mas lembra, Lídia era vendedora de púrpura, e lá tinha a guilda dos que trabalhavam em púrpura, que tinha tingimento de lã, né? Então os cristãos trabalhavam, eles tinham as suas profissões, e quem não pertencia a essas associações tinha um perigo enorme, porque dificilmente ele iria conseguir se manter no seu trabalho, ele ia virar um fracassado, porque eles se protegiam, eles eram corporativos, eles ajudavam um ao outro. E você fora da guilda, fora desta associação, você ia ter pouquíssimas chances no seu negócio, você seria um fracasso. É o que acontecia então ali em Tiatira. O que diz o Senhor Jesus? Ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Nós sabemos que os olhos como chamas de fogo do Senhor Jesus fala que ele consegue ver onde ninguém vê. Ele consegue ver as intenções dos corações. E também nós falamos que os pés semelhantes ao bronze polido era algo que se referia à própria justiça inflexível de Deus e à justiça pura com a qual ele julgava as igrejas, né? Ele andava por entre essas igrejas com os pés semelhante ao bronze polido, julgando as suas obras, as suas atitudes e agindo com justiça. O que acontece? Quem olhava de fora, quem olhava para a igreja de Tiatira não ia enxergar problema nenhum. Por quê? O versículo 19 diz: conheça as tuas obras e amor e serviço, né? Veja, amor e serviço. Lá em Éfeso tinha serviço, mas faltava o primeiro, amor. Agora, o que acontece aqui em Tiatira é que ela tinha obras, amor e serviço, fé, paciência. E normalmente o que acontece? Muitos cristãos às vezes aparecem animados. Vamos fazer uma visita, vamos pregar ao ar livre, vamos visitar aqueles que estão desanimados, vamos visitar os idosos da igreja, aqueles que estão enfermos. E o que acontece? Normalmente
começa com muita gente, né? Na primeira semana vai muita gente, na segunda já diminui, na terceira menos, aí lá pra quarta, quinta já não vai mais ninguém, ou vai um e vai dois. As coisas começam e a tendência é diminuir. Em Tiatira não era assim. Tiatira, a obra era uma obra de amor, e tinha serviço e paciência, e as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então se eles iam visitar alguém com 10, na segunda eles iam com 20, na outra eles iam 25 e ia aumentando. Se eles iam fazer culto ao ar livre, cada vez maior, então aquilo ia aumentando. Quem olhava a igreja de Éfeso, de Tiatira, perdão, superficialmente, enxergava uma igreja que não tinha problema nenhum. Era uma igreja que prosperava, era uma igreja que tinha amor, que tinha serviço. Mas o Senhor Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga, e ele anda com seus pés semelhante ao bronze polido, agindo em justiça. E o que ele enxerga ali? Ele enxerga que tinha algumas coisas na igreja de Tiatira que não ia bem. Ele diz que ali tinha uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetiza, e ensina e engana os meus servos para que forniquem e come das coisas sacrificadas na idolatria. Veja, a história da cidade demonstrava que ali tinha uma adivinhadora, uma profetisa que influenciava muito as ações das pessoas que procuravam, assim como lá no oráculo de Delfos, mania dos gregos, né? Então esta mulher exercia uma influência muito grande na igreja de Tiatira. E esta mulher ensinava, né, e enganava os servos do Senhor Jesus para que fornicassem e comesse do sacrifício da idolatria. Então, o ensinamento dela dizia, olha, não, você pode participar disso. Uma das grandes perguntas que os cristãos fazem hoje é: posso ou não posso ir a determinado lugar fazer isso ou fazer aquilo, né? Então tem sempre aqueles que dizem, não, isso não tem problema não. Deus quer o coração. Deus não está preocupado com isso. Você pode participar, vai lá. Enfim, era isso que ela fazia. Olha, você não pode sacrificar o seu serviço, o sustento, o bem-estar da sua família por ser um cristão, né? Então era esse o seu tipo de ensinamento. Então ela ia ensinando e seduzindo até que os cristãos de Tiatira passassem a frequentar essas reuniões nas guildas, né? E que mais? Depois disso eles ainda praticavam a fornicação. Então este era o ensino dela. Vamos lembrar que Jezabel é uma personagem do Velho Testamento, que foi mulher, esposa de Acabe, e a Bíblia fala que nunca houve uma pessoa que se vendeu para fazer o mal como Acabe. Por quê? Porque a sua mulher, Jezabel, o instigava a fazer o mal. Ela influenciou ele para que ele matasse um homem chamado Nabote para tomar posse da propriedade dele. Ela perseguiu os profetas de Deus. Enfim, ela fez coisas horríveis em Israel. E que mais? Ela colocou na mesa real 400 profetas de Baal e profetas também do poste ídolo, sendo sustentado com o dinheiro de Israel. E ela queria implementar o culto a Baal em Israel, mas o que acontecia? Os sacerdotes de Deus não aceitavam duas religiões, né? Eles não aceitavam duas fés. Então ela começou a persegui-los. E agora, esta mulher Jezabel, acredito que esse não seja o nome dela, mas é o nome que cabia bem a ela pela influência. Isso até que eu ia te perguntar, porque eu sempre achei que poderia ter outro nome, mas faz uma referência à esposa de Acabe, né? Acabe era submisso à esposa dele. Da mesma forma, essa mulher aqui, ela é autoridade na igreja, né? Uma falsa profeta aí. E ela se diz profetiza e não era, né? Então, ela era falsa, ela não era, mas ela estava influenciando os irmãos da igreja para que eles pudessem participar dessas associações. Eu fico pensando, Rafael, quantas pessoas hoje não são mau caráter, cristãos, que lá no seu serviço, ao negociar, também se vendem. E dizendo, olha, mas eu tenho que sustentar minha família. E só nega imposto, né? E engana as pessoas, negociam, contrapassa, né? E fazendo coisas para retirar o que as pessoas têm, cobrando juros excessivos, enfim, vendendo mercadoria que não são tão boas, disfarçadas, sei lá. Vendedores que enganam, às vezes, os seus clientes, né? Fazendo coisas que um cristão não deve fazer. Aí ele diz que, por influência desta mulher, os seus servos estavam comendo das coisas sacrificadas aos ídolos e também
eles passaram a fornicar. Agora, a fornicação, a prostituição espiritual, ela pode ser, a prostituição, a fornicação pode ser espiritual, como pode ser também algo físico. Mas o que era aqui? Eu acredito que são as duas coisas, né? A igreja é chamada de a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo que deve ser pura e imaculada. E a palavra de Deus vai dizer que muitas vezes Israel se prostituiu após outros deuses. Então, o que diz o Tiago no capítulo 4? Adúlteros e adúlteras, né? Se você quiser ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. É isso que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4. Quando o cristão é amigo do mundo, ele é um infiel, ele é um adúltero. Quando a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela busca outra crença ou pratica outra coisa em desconformidade com a vontade do Senhor Jesus, ela está espiritualmente se prostituindo. Então é o que acontecia aqui. Ela influenciava aos cristãos a cometerem pecados que fazia com que eles fossem espiritualmente adúlteros. Agora, o Senhor Jesus diz que deu-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua fornicação, mas ela não se arrependeu, né? E agora? Eis que a porei numa cama, ou seja, a disciplina dele seria, a sua mão pesaria mais ainda. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, aqueles que seguiram os seus ensinamentos, aqueles que ouviram e foram influenciados pela sua doutrina, né? Ele diz que virá grande tribulação sobre essas pessoas se não se arrependerem das suas obras. Também, como castigo, diria que destruiria os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. É por isso que nós interpretamos que os olhos do Senhor Jesus, como chamas de fogo, é aquele que vê onde ninguém vê. Porque Jesus diz que a todas as igrejas saberão que ele é aquele que sonda os rins e os corações, e daria a cada um segundo as suas obras. José Aldair, é verdade mesmo. Há muitas igrejas aí, aparentemente assim, tem uma fachada de uma igreja bonita. Quando você entra, tem tudo muito lindo, tudo muito belo. Mas só Jesus Cristo sabe o que acontece lá dentro. Quantas igrejas que são empresas, quantas igrejas que tem aquele líder, entre aspas, espiritual, problemas mesmo com sua congregação, problemas de fornicação, adultério. Isso é o que mais tem por aí e eu escuto falar. Às vezes você tem aquela igreja como uma igreja de Deus, né? Só bênção, eles falam assim. Então acha que tá cheio de bênçãos espirituais naquela igreja, mas há muitos problemas e Cristo está vendo. E a pessoa que frequenta essas denominações, tá? A gente tá falando igreja aqui porque pode ser sim que há pessoas salvas, e até muitas às vezes. Mas as denominações, se você frequenta alguma, você deve saber o que está acontecendo, para você não ser, às vezes, contaminado, né, com essas Jezabel por aí, que tem nesse mundo afora. Então, interessante, qual foi o pecado desta igreja? Jesus é claro, tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Então, o pecado desta igreja foi a tolerância. Aqueles que conheciam a palavra de Deus e sabiam que aquilo era errado, toleraram. Não se manifestar isso. E retirar Jezabel da igreja. Não se posicionaram, se acovardaram e não fizeram aquilo que deveria fazer, coragem de dizer isso não está certo, né? E o que acontece? Imagine agora, esses irmãos que estavam em dificuldades, talvez agora ouviram Jezabel, voltaram para as guildas, voltaram para as associações, progrediram nos seus negócios, ganharam dinheiro, davam suas ofertas volumosas, né, ali na igreja de Tiatira. E às vezes acontece isso. As pessoas vão e não pode falar nada para aquela pessoa ali porque ele ajuda muito aqui na igreja. Não julguei, esperando ser julgado. Aí começa a usar dessas coisas. Aquele irmão, a sua oferta é muito generosa. Ele trocou os bancos da igreja, ele trocou as cortinas da igreja, ele colocou um novo púlpito, ele comprou instrumentos. Então não mexe com esse irmão. A tolerância, né? Isso. E isso vai trazendo corrupção à igreja. E hoje mesmo, José Aldair, uma pessoa disse que foi estudando, né? Foi vendo que tinha algo errado na igreja. E eu vou até citar o que aconteceu. A mulher citou lá que ela entendeu que não poderia haver
pastora, ordenação de pastora feminina. Ela entendeu. Só que ela gosta da igreja, aí chega a igreja boa e tal. E ela percebeu que tem algumas coisas ali erradas. Só que ela, lendo a Bíblia sozinha, ela entendeu que aquelas coisas estão erradas. Mas qual que é o erro ali? Ela consente com tudo aquilo porque gosta da igreja, gosta dos irmãos e por aí vai. E nós vamos tratar isso no programa de amanhã, tá? O próximo programa. E o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas toleram, às vezes, heresias ou erros mesmo, mesmos quando há os tais, né, pastores, líderes espirituais humanos em pecados, em dívidas, vários problemas na vida daquela pessoa, mas ela tolera por causa dos irmãos, por causa do trabalho e por aí vai. São várias as desculpas, mas muitos cristãos estão tolerando esses enganadores que não são pastores nenhum. Então, e o Senhor Jesus está muito claro. Eu conheço as intenções do coração. Às vezes você está indo muito bem na igreja, sei lá, dado o seu dízimo, mas é viciado em pornografia, ou é um mau marido, é um mau pai. O Senhor Jesus está sabendo de todas essas coisas, né? E Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. O que importa não é a aparência. O que importa é como o Senhor Jesus tem visto a sua vida e a vida da igreja diante de seus olhos, né? Agora, o Senhor Jesus vai... no versículo 24 diz o seguinte: mas digo a vós, aos restantes. Agora ele fala com outro grupo, né? Quem são esses restantes que estão em Tiatira? A todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Então ele fala ao restante de Tiatira. Agora é interessante ele falar que não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás. O que seria isso, né? Alguns dizem o seguinte, que quem não experimentou o pecado até as últimas consequências e que quem não se deu os prazeres até as últimas consequências não tem autoridade e não tem um testemunho tão válido assim, né? Então, para que uma pessoa pudesse ter realmente virtude, ela tinha que experimentar todos os prazeres e conseguir vencê-los. Existia esse tipo de afirmação. Então, talvez seja essa a interpretação daqueles que não conhecem as profundezas de Satanás. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele foi dizer aos Coríntios a seguinte declaração: o alimento são para o estômago para os alimentos, mas o corpo não é para a prostituição. Porque lá em Corinto existiam pessoas que diziam: olha, se o meu corpo sente fome, eu como. Então, se o meu corpo deseja fornicação, desejo adultério, eu tenho que dar. Isso é o corpo é mau. E também, dentro de umas das doutrinas que combateram, que perseguiram o cristianismo, que se abateu sobre o cristianismo no começo, estava o gnosticismo. E uma área dos gnósticos dizia que se o corpo é mau, você deveria se entregar aos pecados. Então, quando ele diz que tem aqueles que não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, então existiam grupos que conheciam ali. E que eram pessoas que diziam: eu posso falar dos prazeres porque eu vivi todos esses prazeres e não fui vencido por eles. Então diziam que a virtude estava em você experimentar todos os prazeres. Eles chamam aqui de as profundezas de Satanás. Então o Senhor Jesus estava dizendo que não tem vantagem nenhuma uma pessoa ter todas essas experiências em sua vida, né? Jesus diz que em outra carga não vos porém, mas o que tendes, retendes até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerão, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Como entender isso aqui? É evidente que a palavra de Deus diz que com ele nós sofremos, com ele também nós reinaremos, né? Mas esta frase aqui, ela é tirada do Salmo número 2. Né? E vale entender, Rafael, que os grandes missionários do passado, eles entendiam esses versículos como uma promessa de Deus de que eles iriam conquistar as nações com os evangelhos. Então, os missionários foram incentivados por esses versículos, porque o Deus havia dito: pede e eu lhe darei as nações por heranças. Então eles foram levados incentivados por esse versículo, dizendo: eu orei a Deus e eu pedi, e eu vou conquistar para Cristo, e eu vou conquistar essas nações para o Evangelho, né? E com vara de ferro a regerá, como também recebi de meu Pai. E que mais? Ele diz aqui, o versículo 28, dar-lhe-ei
a estrela da manhã. Eu gostaria de ler ali no livro de Daniel, o capítulo 12 e o versículo 3, o que está uma das promessas que está contida ali em Daniel 2 e 3. Os que forem sábios resplandecerão com fulgor no firmamento, e os que há muito ensinam a justiça como estrelas sempre e eternamente. Então ele está dizendo que aqueles que forem sábios, eles resplandecerão como fulgor no firmamento, e aqueles que muito ensinam a justiça como estrelas sempre e eternamente. Então está falando da glória que o Senhor Jesus vai dar a todos aqueles que forem sábios, que pregaram a palavra de Deus e que ensinaram também muita gente. Mas tem outras interpretações. Está falando a respeito a estrela da manhã, ela aparece quando a noite termina, né? Alguns associam isso aí à ressurreição, porque os cristãos vão passar pela noite escura da morte, mas quando a noite acabar, vem a estrela da manhã, uma menção talvez à ressurreição de todos os cristãos. É uma interpretação. Muitas vezes a estrela da manhã é associado como a estrela alva, né? Ou Vênus, seria o planeta Vênus, é a primeira estrela que vemos aí durante o dia. Então mostra uma autoridade, seria aquele que governa. É só uma ilustração. E esse termo, essa estrela alva, é dado também para Lúcifer, não é? Lúcifer, no caso, o texto lá de Isaías, que seria o rei da Babilônia, está lá Lúcifer. E as pessoas têm um certo medo, né? Lúcifer, como se fosse algo assim muito negativo. Mas Jesus Cristo aqui, ele tem uma certa associação com o termo. Não que a palavra seja a mesma, mas é uma associação. A estrela da manhã seria, né, ligado aí com a estrela alva, ou Vênus. Bom, a confusão é que quando Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, né, a versão Vulgata, ao invés de ele colocar a estrela da manhã, ele colocou Lúcifer, né, no latim. E aí o que era ele personalizou, e esse nome passou a ser negativo. Passou a ser o nome de Satanás, que na verdade não é. É pejorativo, né? Exato. Agora, já que você tocou nesse assunto, para o maior proveito daqueles que vão nos assistir também, vão nos ouvir, eu gostaria de ler aqui o comentário de William Barclay, que ele traz comentários belíssimos sobre essa parte aqui das promessas do Senhor Jesus ao vencedor. Ele fala a respeito das promessas do Senhor Jesus, ele diz: a primeira parte da promessa provém do Salmo 2, 8 a 9. Pede-me e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás e a despedaçará como vaso de oleiro. Na fé e no ensino do judaísmo, este era um salmo messiânico, que descrevia o triunfo do Messias em seu dia. É bem evidente que o salmista pensava primordialmente no Messias guerreiro que esmagaria os pagãos e estenderia o poder de Israel até os limites da terra. Mas há algo que devemos lembrar. Este salmo foi um dos textos inspiradores do movimento missionário para as igrejas. Muitos missionários pediram a Deus que se cumprisse neles, em seu ministério, a promessa: pede-me e eu lhe darei as nações por herança. O salmo parece ser uma promessa de conquista militar, mas a luz de Cristo se converteu na promessa do evangelho para todos os homens. A segunda parte da promessa fala da estrela da manhã. As palavras são muito belas, soam como poesia. Mas qual o seu significado? Oferecem-se 4 interpretações prováveis. Foi interpretada como a promessa da primeira ressurreição. Do mesmo modo como a estrela da manhã aparece ao terminar da noite, o cristão seria o primeiro em ressuscitar depois da noite da morte. Foi interpretada como a derrota de Lúcifer. Lúcifer é o diabo. Era um anjo que por seu orgulho se rebelou contra Deus e foi arrojado do céu. Isaías 14, 12. O nome Lúcifer significa aquele que traz luz. Lúcifer é o nome da estrela da manhã. Se fosse deste modo, a promessa implicaria numa vitória total sobre Satanás e o pecado. Satanás não será capaz de mudar o verdadeiro cristão. Citou-se esta passagem, Daniel capítulo 2, versículo 3. Ali a promessa é: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinarem a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente.
Se aceitar essa interpretação, a estrela da manhã seria a glória com que serão honrados os justos e os que capacitam outros para transitar pelo caminho da justiça. Todas essas interpretações são muito belas. Provavelmente formem parte de um significado da imagem. Mas podemos estar quase seguros de que a interpretação correta é a seguinte: o próprio Apocalipse chama estrela matutina ao próprio Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. As promessas de estrela da manhã aos que forem fiéis não é nada menos do que a promessa de possessão do próprio Cristo em pessoa. Se o cristão for fiel, quando a sua vida sobre esta terra termine, possuirá Cristo para não perdê-lo jamais. Sabe, existem alguns hinos que eu gosto muito. Um deles está no nosso hinário. Ele diz: Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Minha vida se transformou. Desde o que ouvi, crendo, recebi a eterna salvação. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Um outro dos hinos meus preferidos não está no nosso hinário, mas está naquele chamado Cantor Cristão. E uma parte, eu acredito que até o número 83, eu gosto muito deste hino. E uma parte fala: a resplendente estrela da manhã é minha luz, o lírios do vale é o bom Senhor Jesus. Então, falando a respeito da preciosidade da pessoa do Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria, o Senhor Jesus é a nossa paz, o Senhor Jesus é a nossa salvação, e aquele que então vencer na igreja de Tiatira teria a resplendente estrela da manhã. Teria o Senhor Jesus Cristo como seu. Poderia dizer com as palavras mais eloquentes: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você quer ter então o Senhor Jesus? É necessário que você seja fiel. É necessário que você vença os obstáculos que o mundo coloca. A igreja atualmente tem sido vencida pela doutrina de Balaão, tem sido vencida pela doutrina dos nicolaítas, tem sido vencida pelos ensinamentos de Jezabel. E o que o Senhor Jesus espera de nós como cristãos é que nós resistamos a tudo isso, que nós sejamos fiéis, que nós sejamos separados do mundo e que nós vivamos neste mundo como peregrinos e estrangeiros e proclamando a todos que nós não pertencemos a este mundo. Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que aqueles que morreram na promessa, aqueles que vivem desta forma, diz Hebreus, mostram claramente que estão procurando uma pátria. Então nós temos que mostrar claramente a este mundo que nós estamos procurando a nossa pátria, que nós estamos aguardando a nossa pátria que está no céu, de onde aguardamos a manifestação do nosso Senhor Jesus, que transformará esse nosso corpo de humilhação em um corpo de glória. Aguardamos a cidade que tem fundamento, a qual Deus é arquiteto e o construtor. Vivamos neste mundo como peregrinos e estrangeiros, e não como pessoas que pertencem a este mundo, seduzidos por ensinamentos que estão presentes em várias denominações, em várias igrejas atualmente no mundo. Você está com dúvidas? Envie suas perguntas no nosso WhatsApp 16 99299 9452 ou em nossa página facebook.com/respondendo sobre as escrituras. É isso aí, vale lembrar, né, sobre as igrejas que Cristo conhece as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. As tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira, no versículo 19 do capítulo 2, aqui de Apocalipse, a carta à igreja em Tiatira. Um detalhe é que muitas pessoas acreditam porque a sua igreja, ou melhor, sua denominação, mas eles afirmam assim: a minha igreja está em expansão, está crescendo, e veem isso como algo assim positivo. Embora muitas vezes é positivo mesmo, é um trabalho que está crescendo. Mas o que acontece? Muitas denominações estão perdendo membros por serem bem tradicionais. Com isso estão abrindo as portas para um liberalismo, e as igrejas estão se transformando em igrejas mundanas, onde há hoje absurdos de igrejas receberem festas com músicas eletrônicas dentro das igrejas. Isso tem no YouTube para você pesquisar. Basta dar uma pesquisadinha aí. E as igrejas estão em expansão, crescendo.
membros ali entrando, enchendo as poltronas e as cadeiras. Templos magníficos. Enorme, Sim. crescendo, mudando de salão para um maior para caber todos os membros, né? Batismo é toda semana, de tantas pessoas que estão entrando. E aí, a igreja é espiritual? A igreja realmente é de Cristo? Como nós falamos aqui, Cristo tem os olhos como chamas de fogo. Ele vê dentro da pessoa e a pessoa não consegue mentir para ele. Da mesma forma como no juízo final, aqueles que vão olhar a Cristo vai ter que adorar ele. Não tem outra opção. A pessoa vai ter medo naquele momento e vai adorar ele. E Cristo sabe muito bem o que está acontecendo na sua igreja, na sua denominação, ou melhor. Então lembre-se disso. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Mas nós vemos aqui que a igreja está tolerando as heresias, estão vivendo com heresias dentro das denominações hoje, atualmente. Estão vivendo com heresias dentro das denominações para continuar esse trabalho e continuar a expansão da igreja. Então, nem sempre uma igreja cheia de membros é uma igreja saudável. Exatamente. Bom, nos próximos programas nós vamos continuar a falar a respeito das próximas igrejas que está ali no capítulo 3, até o final do capítulo 3 de Apocalipse. Então até mais, até o próximo programa. Terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Ficou alguma dúvida? Então envia uma mensagem para nós lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou até mesmo nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!